Por volta de 2005, em Unosobo, envolta por névoa e colinas silenciosas, a vida noturna fluía lentamente como orvalho escorrendo pelas folhas. Entre a escuridão das ruas da vila e o cheiro úmido da terra, Arman Darsa seguia sua rotina noturna. Arman dirigia sua velha caminhonete, transportando vegetais de agricultores para mercados distantes. Não era apenas trabalho, mas parte de sua própria vida. Um hábito que se misturava com a solidão da estrada e o frio cortante da madrugada. Ele costumava sair depois das 23 horas, confiando apenas no instinto para cruzar caminhos quase abandonados. De ambos os lados, a floresta se erguia como muralhas sombrias, abafando qualquer som. Para Arman, aquilo era familiar, quase acolhedor, e naquela noite tudo parecia comum, sem pressentimentos, sem presságios. Após verificar o veículo, buscou a carga de um fazendeiro: repolhos, cenouras, pepinos e berinjelas. Depois da breve conversa e da caçamba lotada, iniciou a descida pela estrada estreita e sinuosa, iluminada apenas pelos faróis. A madrugada estava fria, envolta em névoa fina, e nenhum outro veículo cruzava seu caminho. Até que, sob a sombra de uma árvore imponente, duas figuras surgiram. Um velho de roupas escuras e gastas, caminhando de mãos dadas com um menino franzino de cerca de 7 anos. Arman reduziu a marcha. A cena o atingiu com estranheza, não apenas pela aparição súbita, mas pelo silêncio gélido que cercava aquelas figuras. Ele passou por eles, mas alguns metros adiante parou o carro. Algo o fez olhar para trás. As duas figuras seguiam lentamente, como se não pertencessem àquele mundo. Arman respirou fundo. Não era medo. Era uma força quase inexplicável que o impelia a ajudá-los. Ligou o pisca-alerta, saiu do carro e esperou. Quando se aproximaram, cumprimentou educadamente e perguntou aonde iam. O velho, que depois se apresentou como Surya, respondeu de forma calma, afirmando que estavam voltando para casa. Nenhum detalhe, nenhum nome de vila, apenas um aceno vago para a frente. Sentindo-se impelido a agir, Arman ofereceu carona. O velho hesitou, mas aceitou. Convidou o neto, Haka, que subiu primeiro e se sentou no meio do banco da frente. Surya entrou logo em seguida, e a viagem prosseguiu em um silêncio pesado que parecia engolir o interior da caminhonete. Durante o trajeto, Arman Darsa tentou puxar conversa, perguntando se vinham de alguma vila próxima ou se haviam visitado parentes. O velho Surya respondeu de forma vaga, dizendo apenas que tinham voltado de uma visita distante. O menino Haka permaneceu imóvel, com os olhos fixos no painel, sem qualquer expressão. A viagem seguiu em silêncio, até que Surya pediu para Arman parar em uma curva estreita, quase oculta pela vegetação. Disse que dali partia a trilha para sua casa. Arman estacionou, abriu a porta e observou enquanto os dois desciam. Surya agradeceu educadamente e, de mãos dadas com o neto, sumiu na escuridão da trilha. Aliviado por tê-los ajudado, Arman seguiu viagem. Mas ao chegar ao mercado, algo estranho chamou sua atenção. Um dos carregadores, ao abrir a porta da caminhonete, franziu o nariz. Seu carro foi lavado ou borrifado com perfume? Perguntou. Arman negou. O veículo estava sujo de lama. O homem insistiu. Havia um aroma floral suave impregnado nos bancos da frente, como cabelo recém-lavado. Arman não tinha sentido nada durante o trajeto com os dois passageiros. Mas agora, o perfume parecia emergir apenas depois que eles haviam partido. Nas noites seguintes, o transporte de vegetais voltou ao normal. Porém, Arman passou a reduzir a velocidade sempre que se aproximava do ponto da floresta onde encontrara as figuras. Parte dele temia o reencontro. Outra parte desejava vê-los novamente. Na quarta noite, a névoa cobriu a estrada de forma mais densa que o habitual. O silêncio parecia ainda mais profundo. Ao contornar a curva, nada havia. Arman soltou um suspiro de alívio, ou talvez de decepção. Mas 100 metros adiante, as duas figuras reapareceram. O velho Surya e o menino Haka estavam exatamente como antes. Roupas surradas, passos lentos, expressão inalterada. Como se o tempo não tivesse passado.
Arnan estremeceu, mas a hesitação durou um instante. Encostou o carro, abriu a porta e os chamou. Eles entraram sem cerimônia. O silêncio retornou, mas dessa vez o ar dentro da caminhonete parecia muito mais pesado, como se uma sombra invisível tivesse se entado junto deles. A cada minuto dentro da caminhonete, o silêncio se tornava mais sufocante. O menino Haka não levantava os olhos, o rosto imóvel como uma máscara. O velho Surya, por sua vez, encarava a estrada sem dizer palavra. Arman sentia o peso daquela presença, como se não estivesse apenas dando carona, mas atravessando uma fronteira invisível. Quando chegaram à mesma curva da primeira noite, Surya levantou a mão e apontou. A trilha escura estava lá outra vez, quase engolida pelo verde. Arbustos. Arman parou. Surya agradeceu, e os dois desceram, desaparecendo novamente na escuridão. O motorista permaneceu imóvel por alguns instantes, respirando fundo. Mas, assim que voltou ao carro, o perfume voltou, forte, intenso, floral, impregnando os assentos da frente. Um carregador no mercado, ao descarregar os vegetais, riu nervoso. Esse cheiro é igual ao de cabelo de criança recém-lavado. Arman não respondeu. Apenas fechou a porta com força, tentando calar os próprios pensamentos. Mas a dúvida corroía sua mente. De onde vinha aquele aroma, se eles juravam não usar perfume algum? Dias se passaram. A cada noite, Arman reduzia a velocidade na curva maldita, meio ansioso, meio temeroso. E então, numa noite mais fria, ele tomou coragem. Quando os dois aceitaram a carona pela terceira vez, não conseguiu se conter. Contou sobre o perfume, confessou sua estranheza, admitiu que até os homens do mercado percebiam. O velho Surya o encarou lentamente, depois respondeu em tom baixo. Nós não usamos perfume. Lavamos o cabelo apenas com água de poço. A resposta caiu sobre Arman como um golpe seco. Se o aroma não vinha deles, de onde surgia? E dessa vez, ele não se conteve. Pediu para acompanhá-los até a sua casa. Disse que queria saber onde viviam. Queria ver com os próprios olhos. Surya não pareceu surpreso. Apenas assentiu devagar, como se já esperasse aquele pedido. Apontou adiante e pediu calma. A estrada é escondida. Apenas siga em silêncio. Arman dirigiu com o coração acelerado, os faróis iluminando apenas névoa e sombras de árvores. Então, Surya levantou a mão e mostrou uma entrada quase invisível na vegetação. Uma trilha de terra engolida pela escuridão. Arman virou. A caminhonete chacoalhava nas pedras. O frio ali era mais intenso. Nenhum som de animais, nenhum vento. Apenas o silêncio absoluto. Até que, após alguns minutos, pequenas luzes começaram a surgir no horizonte. Lamparinas e tochas tremeluzentes, como estrelas fracas queimando perto do chão. E foi assim que Armandarsa entrou em uma aldeia escondida no coração da floresta. Um lugar que não parecia pertencer ao mesmo tempo ou ao mesmo mundo que o dele. As casas da aldeia eram de bambu trançado, telhados de palha e lamparinas amareladas pendendo nas varandas. Não havia fios elétricos, nem rádios, nem vozes. Apenas o silêncio gelado. Armandarsa seguiu os passos do velho Surya, enquanto o menino Haka se agarrava à roupa dele. Um a um, os aldeões começaram a sair das casas. Não falavam, apenas observavam em silêncio, com olhares profundos e turvos à luz das tochas. Aproximavam-se de Surya, apertando-lhe a mão com reverência, mas nenhum deles dirigia uma palavra ou gesto a Arman. Conduzido até uma casa maior, Arman foi convidado a se sentar diante de uma refeição fumegante. Arroz, legumes e pratos simples,
que exalavam um aroma irresistível. Quando provou, o sabor lhe trouxe memórias de infância, um gosto de lar que quase o fez chorar. Mas, junto ao conforto, veio o medo. Como uma comida tão simples poderia ter um sabor tão sobrenatural? Súria então falou, com um sorriso quase enigmático: o que comemos hoje é fruto da jornada de ontem, e esta noite partiremos novamente, para que amanhã haja nova refeição. Um arrepio percorreu a espinha de Armand. A colher parou em sua mão. Por um instante, temeu que ele mesmo fosse o banquete da próxima madrugada. Mas o velho riu baixo e disse que humanos como ele não eram servidos. O menino Haka também riu, e esse som ecoou perturbadoramente pelo silêncio da aldeia. Logo depois, Súria se levantou e caminhou em direção a um campo aberto, seguido pelos aldeões. Armand foi arrastado por uma força invisível até o centro de um círculo de tochas. Ali, o ritual começou. Os aldeões murmuravam em uníssono, seus rostos pálidos girando em transe, enquanto Haka começava a flutuar, lentamente, os pés se erguendo do chão. O coração de Armand batia descompassado, quis correr, mas estava paralisado. As tochas tremeluziram violentamente, um vento cortante varreu o círculo, e então, escuridão total. Quando abriu os olhos, estava dentro da caminhonete, sozinho, estacionado à beira da mesma curva da floresta. O motor desligado, a noite imóvel, nenhum sinal da aldeia, nenhuma trilha, nenhuma tocha. Apenas a solidão e o eco da sua respiração. Mas, ao olhar para o banco, encontrou algo real demais para ser sonho. Um elástico de cabelo rosa claro, enfeitado com um coelho de desenho animado. Pertencia ao menino Haka. Com as mãos trêmulas, guardou o objeto no bolso. Não por querer, mas porque não sabia o que mais fazer. Desde então, todas as noites, Armand reduz a velocidade na curva maldita, meio ansioso, meio temeroso. E então, numa noite mais fria, ele tomou coragem. Quando os dois aceitaram a carona pela terceira vez, não conseguiu se conter. Contou sobre o perfume, confessou sua estranheza, admitiu que até os homens do mercado percebiam um aroma. Então, o velho Súria o encarou lentamente, depois respondeu em tom baixo: nós não usamos perfume. Mas agora parece que somos nós que sentimos os cheiros mais fortes. Armand ficou em silêncio e insistiu em saber onde eles viviam.